Podemos começar a nossa reunião com um pequeno atraso aí, inclusive pela mudança de lugar, né? Invadimos aqui o departamento de matemática. Bom, essa reunião é uma reunião convocada exclusivamente para discutir o Estatuto da Unicamp. O Estatuto da Unicamp está sendo revisado. Ele está sendo revisado no momento. Ele foi analisado por um grupo de trabalho. Vocês que são membros da congregação, aliás, todos os professores da Unicamp receberam o texto. O texto foi distribuído no Consul, e essa daqui, que está destacada aqui na tela, é a comissão responsável pela revisão do Estatuto. É o grupo de trabalho responsável pela revisão. A gente convidou o professor Oswaldo Giacoia Júnior para vir aqui, o professor De Fiche, esse é o nome já. Eu havia me esquecido na reunião passada, mas é o professor Oswaldo Giacoia De Fiche. E ele nos respondeu dizendo que não podia vir, mas que ele indicaria alguém da comissão para comparecer. E aparentemente ninguém se dispôs a vir aqui no IMEC, o que é naturalmente uma pena. Pretendo fazer algum comentário a esse respeito no Consul. O Consul vai se reunir agora no começo de agosto, no dia 8 de setembro, no dia 8 de setembro, com o propósito de começar a discussão relacionada ao Estatuto. Vai ser uma reunião com este fim. E aí, nessa reunião, eu faço algum comentário a respeito disso. Vocês receberam esse documento aqui, que é a proposta do GT, e a proposta do GT tem duas colunas. Na primeira coluna há o Estatuto atual, na segunda coluna a proposta de alteração feita pelo GT, com aquela legenda que está aqui, né? O que está em vermelho é uma redação nova, aquilo que está em lilás mostra a mudança de lugar do artigo vigente, e o texto em verde mostra de onde veio o artigo da nova proposta. Então, esses textos em lilás e verde servem só para relacionar uma proposta com a outra, e o vermelho é aquilo que está sendo proposto como alteração pelo GT. Além dessa alteração, na segunda passada, o CI discutiu por alto propostas que haviam sido feitas a esse estatuto, e essas propostas foram entregues a vocês como comentários. Eu resumi aqui. São, na verdade, 9 comentários, todos eles mais ou menos pequenos e relacionados a... Normalmente são coisas, são correções pequenas para evitar algum tipo de mal-entendido na leitura do texto. E eu vou apresentar então para vocês essas mudanças que estão sendo propostas, e eu pensei em agir da seguinte maneira: eu apresento a vocês algumas das propostas, quer dizer, as propostas que foram feitas no CI, e depois as pessoas que estão aqui, que quiserem se manifestar e sugerir alguma outra alteração à proposta do GT, pode ficar à vontade para sugerir. A ideia de trazermos alguém do GT aqui era termos uma explicação genérica sobre isso. Por que motivo o grupo foi criado, quais eram os princípios do grupo, o que ele pretendia fazer, atualizar. A gente sabe que o Estatuto da Unicamp tem alguns artigos que não são atuais. Então, alguns artigos teriam que ser alterados só para que eles ficassem de acordo com a universidade que a gente conhece hoje. Mas, além disso, eles fizeram outras modificações, e não está claro aqui no documento, não está claro em hora nenhuma quais foram os princípios que foram adotados pelo grupo de trabalho, as considerações gerais. Então, sem essa colaboração do grupo de trabalho, eu vou contar que vocês leram a proposta, a nova proposta, depois que receberam, porque não é possível a gente fazer uma passada aqui. O Estatuto tem muitos artigos, e não é possível fazermos uma passada por todos
por todos eles, analisando caso a caso o que o GT propõe como nova redação. Então, pensei em fazer desse jeito. Vocês concordam com isso? Apresentar a vocês as alterações propostas pelo CI, que são 9, e abrir a palavra para que todo mundo se manifeste aí, caso diga. Uma pergunta, qual é a finalidade? O que se espera da reunião? A reunião serviria para, primeiro, colher sugestões de alteração que pudessem ser levadas ao Consul, e segundo, também, para que nós decidíssemos quais alterações podem sair com o aval da congregação de membros. Então, todas as pessoas, essa foi ótima, desculpa, eu não abordei isso corretamente. Todas as pessoas podem propor alterações ao estatuto diretamente na página que a reitoria destacou para isso. A pessoa pode entrar lá e fazer uma contribuição pessoal. Eu sugiro trocar o artigo tal pelo artigo tal. Mas se a proposta de modificação sai com o aval da congregação de MEC, ela tem naturalmente um peso maior. A congregação de MEC está sugerindo isso. Então a ideia aqui é colhermos sugestões variadas de vocês, ouvirmos de vocês as opiniões, apresentarmos aquilo que foi discutido no CI, para informação, para discussão, e também, se ao final disso nós chegarmos à conclusão de que algumas alterações podem sair do MEC como aval do MEC, eu me incumbirei de incluí-las no site que a reitoria montou para isso, dizendo que o proponente é a congregação do MEC. Então, o proponente da alteração seria a congregação, para aquilo que a gente concordar. Você, além disso, você iria mandar alguma coisa escrita ou só iria nesse site colocar as modificações? Eu também enviarei um resumo disso por escrito. Porque eu acho que tem uma certa dificuldade de enviar, porque parece que com o restante que a gente não discutiu, a gente concorda totalmente. Não sei se a gente vai ter, se nós estamos preparados para falar que concordamos com tudo que está aí. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado de como a gente vai enviar essas coisas. A gente tem uma forma de estar dando aval sobre tudo isso. A gente não está discutindo, não lemos com cuidado. Eu ficaria meio... Você tem toda a razão. De mandar que nós dar a entender que concordamos com tudo, que a gente não comentou. Eu posso dizer, nesse documento encaminhado, eu posso dizer que a congregação do MEC discutiu em linhas gerais a proposta de redação e além de contribuições individuais que podem ser feitas pelos professores pelos professores, alunos e funcionários do Instituto, a congregação achou pertinente sugerir aquelas alterações. Enfim, isso não quer dizer que todos concordem com o resto, né? Na verdade, eu me sinto um pouco confortável com isso, porque eu fui eleito como representante. E, bom, eu tenho que ser sincero, eu não li na profundidade que para falar das pessoas que representam a mim. O que eu considero também é que se o CNI, o CNI pode levantar-se. Se vocês ficaram desconfortáveis com isso, isso é uma coisa que a gente pode discutir aqui, inclusive. Se a congregação ficar desconfortável em fazer uma proposta em nome da congregação, a gente não precisa fazer, essa proposta pode subir em nome do CI, do Conselho Interdepartamental de MEC. Na verdade, a rigor, a gente teria que discutir cada uma dessas propostas e votar cada uma delas, das 9 que o CI trouxe para cá. Eu também pretendo fazer outras propostas. Eu sou um cara muito encrenca, e aí eu tenho 500 propostas de redação, assim, há coisas que são tratadas em 2 artigos, a duplicidade de texto. Mas isso é uma coisa que eu pessoalmente procurei, e eu não quero incomodar vocês aqui e propor esse tipo de coisa. Então isso eu farei pessoalmente através do site. Então, a primeira coisa é para ficar claro aquilo que o Rota falou, que se a congregação ou o CI encaminha alguma coisa, isso não significa que a congregação e o CI concordam automaticamente com todo o resto. Não é isso, né? Mas você acha... Podemos, então, começar
começa a Não, discussão. você tem uma palavra que eu achei interessante. A congregação encaminha, diferente a congregação aprova. Nós podemos dar encaminhamento uma carta. Não? Eu não quero dizer com isso que eu coincido com o conteúdo da carta. Pedro, aí eu acho que o melhor seria nós decidirmos, talvez já de começo, que se nós vamos encaminhar alguma coisa com o aval da congregação, ou seja, a congregação aprovou isso, ou se o diretor pode encaminhar alguma coisa em nome do CI. Eu acho que ficaria dúbio dizer a congregação encaminha e esse encaminhar não ser aprovando. Se a gente disser que encaminha, as pessoas naturalmente suporão que nós aprovamos, ficará dúvida. Eu prefiro não criar essa dubiedade. Eu acho que o seu comentário é razoável. Talvez a gente não tenha tido tempo suficiente para que todo mundo analisasse em profundidade e que a gente encaminhasse em nome da congregação. Então, a primeira coisa é discutir se a congregação vai fazer isso oficialmente ou não. Mas se ela achar que é melhor não fazer oficialmente com o aval, dizendo que ela aprovou, a gente encaminha com o CI. Eu também prefiro não encaminhar nada e não aprovar nada. Eu acho que aqui, por mim, a gente faria uma discussão, etc. Mas assim, eu acho que eu também não li em profundidade, né? E eu também, assim, bom, já é uma crítica que eu faço já desde a primeira página, né? Porque uma proposta de estatuto, né, que fala tanto em interdisciplinaridade, assim, olha aqui, três professores não tem ninguém da engenharia. Tem um Quem tem engenharia, uma pessoa, né? Tem o Paulo Soler. Sei lá, das exatas de agora, só uma pergunta. Esse pessoal, só duas perguntas, né? Essas pessoas que estão aqui, como assinam essa carta, né, a função deles é só de redigir as propostas ou é de elaborar o estatuto? Eles elaboraram eles propuseram essa alteração, eles elaboraram o estatuto. Mas as propostas de alteração vão para eles e eles vão enxertando lá no texto, é isso? As propostas de alteração elas serão inseridas lá no texto. Eu acho que eles aceitarão parte, não aceitarão outras, mas eu acho que todas elas serão encaminhadas ao consumo. Então, se você fizer uma proposta, eu acho que a sua proposta será encaminhada até o final. Isso está previsto de ser discutido no consumo. Quantas sessões? Uma sessão só? Tantas sessões quantas forem necessárias. Porque, veja, esse assunto terá que ser discutido artigo por artigo. Então é assim, artigo 1º, caput. Tem uma proposta de alteração do caput, a proposta antiga é essa, tem uma proposta de alteração que é essa aqui que está à direita, e tem outras propostas. Só para dar como exemplo, o que aconteceu na última reunião do Consul, nas duas últimas, a última reunião do Consul começou na semana passada e terminou nesta, porque ela durou mais de uma semana, mais de uma sessão. Você tinha essas duas colunas e outras colunas com outras propostas. E aí, então, o Consul decidia, dentre todas aquelas propostas, o que seria aprovado. E ainda era possível que alguém, no meio da reunião do Consul, propusesse lá uma enésima versão. Mas e esse é o texto que está aqui? Esse texto que está aqui é só aquele. Veja, a gente não está discutindo as alterações que já foram propostas individualmente. A gente está discutindo aqui só as alterações propostas pelo GT. As propostas que foram feitas individualmente estão disponíveis na página da reitoria. Você consegue ver no rodapé aquele assunto está dividido por títulos e você consegue ver assim os pedaços, né? Isso aqui são propostas de alteração, tem o autor e o texto dele. Tudo isso está transparente também, mas eu não trouxe isso. O recebimento de propostas é até amanhã. Mas isso também não significa que as pessoas não possam, na reunião do corpo, eles estipularam esse prazo para que depois alguém pudesse, provavelmente o GT pudesse consolidar isso daí
e apresentar ao Consul de setembro. Mas é possível fazer novas propostas diferentes no Consul de setembro, na reunião. Isso também não está proibido. Marcelo, filho. O que eu posso dizer, pelo que eu entendi, esse texto vai ser colocado em votação. Tá? Eventualmente, essa comissão vai poder pegar parte das propostas que eles receberam e colocar elas como propostas de modificação disso. E qualquer conselheiro vai poder fazer isso. Tá certo? Eu não tenho entendimento, não tenho certeza, eu tenho convicção de que não vai vir todas aquelas sugestões que estão ali para ser votadas. Vai fazer uma triagem, se alguém quiser. Eu acho que a nossa função, o que nós podemos tirar daqui, não é um voto do IMEC a favor ou contra esse negócio. Eventualmente, algum ou outro ponto que é importante para o IMEC, que é razoavelmente consensual, tá certo? Isso aqui não depende de uma aprovação do resto, mas algum ponto que é razoavelmente consensual e razoavelmente importante. Tem um monte de coisas que vão ser absolutamente consensuais, porque tem contradições lógicas, tem afirmações vazias, tá certo? Tem uma série de afirmações aqui que o conjunto de elementos que satisfaz aquelas propriedades é vazio, ou o conjunto de elementos que satisfaz aquelas propriedades é qualquer objeto do universo, mais ou menos. Então todos nós vamos ter consenso sobre isso, que isso aqui pode cair fora, mas não é importante. São coisas inócuas. Então, se tiver alguma coisa que a gente acha que é importante, a gente tem a oportunidade de votar aqui, de vir com uma sugestão para o diretor, como representante, defender como uma posição, uma coisa que é importante para o IMEC. Eu acho que só isso. Se nós não tivermos nada que a gente acha que é consensual e que é razoável, que a gente pode posicionar, então ele sai com o conjunto vazio para defender, ele vai votar lá como diretor o que achar melhor, etc. Então, sem ter o compromisso de estar defendendo uma posição do IMEC. Eu acho que é só isso, é só a gente botar, a gente coloca em alguns pontos, a gente coloca um cabresto no nosso representante no Conselho Universitário. Obrigado. É só isso, nós temos... Eu também não fiz o trabalho de casa, mas será que se você abrir o site, tem que ter uma ideia de como é que tem isso aí, se tem muita gente dando sugestões, que tipo de sugestões sendo dado, como é que a comunidade está se envolvendo. Realmente eu não fiz esse trabalho de casa, devia ter feito isso. Mas talvez se você abrir, a gente entende melhor como é que funcionam as coisas. Eu não trouxe o meu iPad com maçã. Eu não trouxe o meu iPad com essa. Eu não fui procurar, não. Com o endereço, né? Esse aqui é o endereço antigo. Não, mas tem embaixo, críticas e sugestões. Não, esse daqui é um formulário para você enviar. Ele não leva ao... Esse aqui é um antigo. Por exemplo, aqui eu mandei umas 10, 15. Isso aqui é um processo antigo. Certo. Palavra interdisciplinar, eu concordo com o Marcelo Montenegro. Quer dizer, devia contar aparece 23 vezes a palavra interdisciplinar. Devia dar uma proposta genérica, corte 20 ocorrências. Escolha seu critério e corte de 20 ocorrências da palavra interdisciplinar. Eu não li em detalhe, mas assim, eu li em leitura dinâmica. Isso já deu para detectar. Eu fiz um Ctrl F ali. Aqui, achei. Era esse aqui, Reitoria Unicamp Estatuto. Tá aqui. Esse daqui esse é o texto que está aí com vocês. Se vocês clicarem aqui para fazer uma proposta, e aqui no final ele mostra, Pedro Rezende, supressão de artigo. Não vejo porque no artigo 58. E isso aqui vai de título a título. Então esse aqui é o título 1, né? Mas o título primeiro. Se você clicar no título terceiro e quiser fazer uma proposta, aqui há mais propostas de outras pessoas. Curiosamente, nesse tem Guilherme Wood, que é Gilmar Dias, e aí dá artigo 20, a coordenação. Então, qualquer pessoa pode fazer uma proposta, se fizer essa proposta, ela virá para esse rodapé aqui. Tá ok? E a ideia é que a comissão consolide essas propostas e aceite algumas e incorpore aquilo que ela acha correto nessa proposta que acompanhará aqui o documento. Ela vai encaminhar para o Consul no começo de setembro, é a versão que está aqui do lado direito, com aquilo que ela acha que é... Sempre que a mesma aparece
que eu botei que não estava mandando. E daí eu escrevi para o representante do prefeito falando que não estava aparecendo, que estava com bug esse negócio. Ele tinha um filtro lá, tinha um filtro. Não, acho que eu mandei para o presidente por e-mail, alguma coisa. Vou fazer, à luz daquilo que disse o Marcelo, vou fazer uma sugestão. Deixa eu apresentar a vocês as alterações e a gente vê o que é daquilo ali. O que nós fizemos no CI é que eu apresentei as sugestões que algumas pessoas fizeram, Marcelo, eu, ou talvez outros, e aí depois aquilo que não era consensual, né, ou que era específico, mas a gente foi limpando até que chegamos nessa lista de 9 alterações. Nós fomos fazendo uma limpeza. E a gente pode fazer a mesma coisa. Se a gente achar que alguma coisa não é consensual, ela sai da nossa, ou não é consensual, ou não terá apoio da grande maioria, que a gente tira essa proposta e... Mas você que deu, Chico, você pode falar em linhas gerais quais as principais mudanças que teve esse instituto, nesse estatuto? Nesse estatuto, Quais são as principais mudanças do que eles fizeram aqui, você acha que... basicamente a atualização do estatuto. Basicamente coisas que não eram mais... A universidade mudou de lá para cá e era preciso... Já havia... Várias pessoas já haviam proposto alterações aqui e ali no estatuto. Eu acho que a ideia foi fazer o seguinte: olha, em vez de fazermos 500 alterações individuais, vamos sentar e vamos atualizar aquilo ali. Tem uma questão que é de conteúdo, por exemplo, que você disse que o reitor, antigamente o reitor está desobrigado das suas atividades docentes. Então agora ele não está desobrigado, ele pode exercer, não é obrigado, mas ele não se desfaz. Quem lê noticiário deve imaginar por que aparece aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, essas propostas do CI. Elas estão enumeradas aqui, eu vou só pular para lá, e aí eu vou fazer isso aqui desaparecer para a gente conseguir ler os artigos. Ok, a primeira proposta, se não me engano, foi feita pelo Marcelo Filler. Isso daqui é, como vocês podem ver, a definição de disciplina. Eu tiro isso da frente. Não tiro. Alguém tem alguma? Fica no cantinho. Isso aqui é o artigo 16, que virará artigo 15. E aqui diz que disciplinas são unidades. Que, você está vendo? Tinha um texto para disciplinas, e aqui tem um novo texto. Resolveram mudar o texto que significa disciplina. E eles mantiveram aqui que as disciplinas são compostas por um programa de ensino e pesquisa. Aí o Marcelo Filler comentou no CI, a meu ver, com toda razão, que boa parte das disciplinas, talvez a maior parte das disciplinas de graduação que a gente ministra não são disciplinas. Oi? E mesmo de pós, elas não são disciplinas compostas por um programa de pesquisa. Dá para dizer que o curso de cálculo é um curso composto por... Então, do jeito que está aqui, fica ruim. E compostas por um programa de ensino e pesquisa cobrindo um campo de investigação, o de ensino e pesquisa que traz esse termo de pesquisa que não é adequado, e por outro lado, contendo um programa que cobre um campo de investigação e prática, isso é algo tão genérico quanto é uma disciplina. Então é esse tipo de modificação. Não sei se vocês concordam com isso ou não concordam, querem fazer... Posso justificar brevemente? Eu acho que primeiro isso aqui tem dois aspectos. Um aspecto inócuo é que os nossos cursos de cálculo, por exemplo, se tornam ilegais. Eles infringem o estatuto da universidade. Isso aqui aparentemente é sério, mas é sério o suficiente para se tornar inócuo. Ou seja, ninguém vai mexer nisso. O fator que é não inócuo nessa questão é que é uma coisa que acontece em muita esquina do Brasil, esquina de igreja, essas coisas, que você começa a dizer que qualquer coisa é pesquisa. Daqui a pouco estão vendo os caras lá que redigem esse negócio, achar que pesquisa, porque eu dei aula é pesquisa, o programa de ensino é pesquisa. Tá certo? Não é. Eu vou virar professor, tá vendo? Não é. Quer dizer, tem que separar ensino, pesquisa, e não precisa nem definir a disciplina.
Mas que o sistema de disciplina não tenta botar pesquisa como parte da disciplina de ensino, nem de graduação, nem de pós-graduação. É só isso. Eu acho que esse é o aspecto menos inócuo. É uma porta de fundo para a picaretagem entrar na universidade. Deixa eu passar para o segundo. O argumento para tirar isso aqui, o argumento é muito claro. Você tem que fechar cálculos, tem que fechar. Você tem que fechar assim. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Isso o cara ensinou, teoricamente, você fez pesquisa, estava falando. Fiz pesquisa porque ele vai Vou botar. Eu pesquisei na internet. Tá certo? O argumento é esse. Mas esse exemplo, assim, para atualizar o negócio, o que se mudou? Uma coisa pior. Fazendo um comentário geral, o GT perdeu a oportunidade de fazer uma limpeza no texto, né? Não sei, isso é um hábito brasileiro. Os textos têm que ter 200 artigos, e os artigos têm que descrever aquilo que não é preciso. Mas a estratégia aconteceu aqui, ninguém passa esse ver tudo. Acontece uma coisa que eu também não vou apresentar para você porque é chato, mas é assim, no artigo 29 ele diz uma coisa, e quando chega no artigo 145, é claro que ele não lembra do artigo 29. Aí ele fala a mesma coisa. O artigo 29 do 145 é bom, eles estavam de acordo. Mas eles estavam de acordo. Não, nesse sentido, você comentou, acho que por propriedade, que o objetivo, né, era atualizar o estatuto, né, para uma situação atual, muitas coisas que não estavam correspondendo. O que tem de errado com o artigo 16 que foi trocado para isso? Que precisou de uma atualização. Porque tem pressão de fazer pesquisa e tem pessoas que precisam de Sim, mas o pesquisa já existia. O pesquisa já existia. Não estava, mas estava uma coisa um pouco mais já você pode até tirar. Mas ali não vejo motivo. O que você mudou que não era antes ou democrático, ou era desatualizado, ou era. Trocou nada por uma outra coisa que só trouxe inclusive um problema. Exato. Essa mudança aqui, eu realmente não consigo ver em que o artigo foi melhorado. Eu não consigo ver. Para mim, ele está igual ou pior do que o anterior. Tá? Bom, aqui esse daqui essa segunda proposta é uma proposta delicada porque ela tem a ver com o vestibular. E aqui o que eles estão fazendo, vejam, isso daqui era o artigo 124. Nesse artigo aqui que diz respeito à admissão na Unicamp, era o 124. E eles incluíram nesse artigo esse parágrafo único que diz, bom, o artigo diz assim: a admissão no início dos cursos de graduação depende de prova de conclusão no ensino, do ensino médio equivalente e classificação em concurso vestibular. Bom, e eles inseriram esse parágrafo único aqui, que é, além do previsto no inciso 2, a universidade pode disciplinar outras formas de ingresso. Quer dizer, além de ter, você pode fazer via vestibular ou você pode fazer por outra forma de ingresso. Se é além ou ao invés de. Mas além do previsto em jurisdiquês significa pode ser aquilo ou pode ser outro. Em termos jurídicos significa isso. Só que aqui no caput ele diz em qualquer caso, no mínimo. Bom, não é possível exigir isso. Aqui é uma questão de texto mesmo. Não é possível exigir, em qualquer caso, no mínimo isso, e depois inserir o parágrafo único. De novo, na hora que eles escreveram o parágrafo único, eles esqueceram de dar uma volta e lá no caput dizer. Então, você diz assim, ela dependerá disso, esse é o básico. E, em casos excepcionais, ela pode disciplinar outras formas. Mas desse jeito fica confuso, porque ela exige isso e depois diz que não precisa. Oi? Eu quero fazer uma observação. Desculpa. É que o Jaime está descrito. Então, além dessa observação sua, e tem uma outra que também vai no mesmo problema de não atualizar nada. Né? Porque acho que os mais antigos vão lembrar que antigamente conversa era com N. E depois conversa passou a ser com M. Tá? Por causa do problema, o vestibular não é um concurso. Antes conversa era com N por causa do concurso vestibular.
E agora ela não é mais com isso, porque o uso da palavra concurso, quer dizer, ele não é. Concurso é uma coisa séria, ainda mais antigamente, talvez entrando, mas hoje, né, hoje o concurso, ele tem uma lei de concursos, que eu não sei se já passou, sei que passou no Senado ou na Câmara, ou não passou no outro, sobre coisas públicas. Então, o concurso tem que ter prazo para você poder botar recurso. Sabe? Você pode, principalmente com um concurso, um juiz que resolve seguir o negócio, pregar o começo do semestre. É um exame vestibular, ou um processo seletivo, como você quiser, mas não é concurso. Hoje, talvez na época antiga, ele tivesse uma outra conotação, mas concurso hoje é uma coisa... Ele tem um significado jurídico. Ele tem um significado jurídico que extrapola. Se muda o Congresso, muda a definição de concurso, você tem que mudar. Você tem que ter um prazo para você entrar com recurso, tem que ter um... É uma coisa seríssima. Né? Que nome significa? Ou é exame, ou é processo seletivo. Acho que exame vestibular, cara. O termo é exame, né? Exame vestibular né? E mais, ele não atualiza também um outro passo quando está embaixo ali. Isso aqui a gente vai ter que procurar todas as ocorrências. Sim, o curso vestibular está cheio. Então, o uso da palavra concurso é um erro, quer dizer, não atualiza e hoje é até pior, por causa da conotação jurídica que tem a palavra concurso. E também não atualiza, tem baixar um pouquinho, você faz o concurso vestibular, estão unificados por área do conhecimento. Isso também é na época do ONSA, onde você tinha as áreas de conhecimento separadas por áreas. Você tinha o vestibular da área das biológicas, da área das humanas, e aí você unificou esses. Né, no começo da universidade, hoje não. Isso não tem área de conhecimento. Pode apagar esse parágrafo. E mais também, porque é por carreira. Em outro lugar lá, ele fala em carreira e curso. Ali, ó, ali, ó, no lado da descrição indicará a ordem de preferência das diferentes carreiras e cursos. Carreira não conversa. O Unicamp só tem concurso. Não existe carreira. Aqui. Jaime, quando você manda essas alterações aí de hoje para amanhã, porque todo mundo entendeu isso daqui, tem um monte de imprecisões. Então, a conversa que faz o vestibular com carreiras, e dentro da carreira você tem os cursos. O nosso não tem. Você pode fazer qualquer curso. Vai encaminhar essas mudanças? A conversa. Não, ela já encaminhou, mas muito tempo atrás e ignoraram. Então encaminha pra gente. Estou encaminhando, colocando aqui que eu acho que eu sou dos que defendem que a congregação apresente o negócio, senão pergunta até o que a gente está fazendo aqui. Não, mas você pode... Pelo menos aqueles que são consensuais, tudo que a gente deveria encaminhar em nome da congregação. Porque aí também não é atualização nenhuma desse negócio. Tem que você apagar toda essa regulamentação. Não precisa nem dizer os vestibulares são unificados, todos esses artigos, esses parágrafos. Isso já era. Todos eles foram. Então, só um segundo, nós temos 3 inscritos aqui, o Marcelo, o Führer, a Márcia e o Paulo. Eu queria falar uma coisa, esse parágrafo, não tem carreira. Esse parágrafo único, você pode eu acho que é uma coisa, eu gostaria muito que tivesse... Você pode ficar... Não, se tem quiser. descrição. No caso desse aí, da mão elétrica tem, engenharia química não. Então, como que chama isso? São unificadas. Acho que não são unificadas, tá? Mas são todos. São livros. Eu gostaria muito que tivesse apoio. Não vai se escrever. Não existe, cara. Pode dizer, desculpa, Marcelo. Eu gostaria que tivesse apoio. Eu queria muito que tivesse apoio da congregação do MEC para manter essa possibilidade de se criar outras formas de ingresso que não seja vestibular. Por um motivo muito simples. Está rolando aqui uma... Está informação aqui no IMEC, tem um grupo de trabalho para fazer uma comissão de recrutamento de alunos. E uma das possibilidades que está se aumentando, obviamente ela tem que ser aprovada depois pelo consumo, mas não é uma mudança de estatuto, é de você poder aceitar medalhistas de OBM e de coisas similares sem vestibular. É o cara que você já sabe que ele é muito melhor do que você vai selecionar. Dá essa mensagem, vem que o seu lugar é aqui. Então, eu acho que defender essa possibilidade para o São Paulo de ter outras provas, outras possibilidades, que obviamente vão ter postado o regimento de graduação, que obviamente tem que ser aprovado pelo Conselho Universitário, mas não é maioria de 2/3, não é uma revisão do estatuto, não é uma emenda profissional. Eu acho que eu gostaria muito de ver isso aqui, de colocar de fato o diretor ter o respaldo da congregação, se preciso, para poder ligar para isso aqui permanecer algo desse tempo permanecendo.
Mas esse parágrafo, desculpa, comentar, acho que parágrafo na prática existe na universidade. Não. Remanescentes, mudanças. Não, isso aqui é outras coisas. Aí é, Mas é remanescente, não. Vai que remanescente não é outro entrado do Unicamp? É. Não, isso existe, na verdade, no Profis. O Profis Não, mas ele está entrando. Mas é entrada, então já está. Sim, já está. Na prática existe. Já existe, está a acontecendo. gente faz, o problema é o seguinte, a gente faz um monte de coisas que são ilegais. Sim, já existe A também. gente faz um monte de coisas que são ilegais. O problema é que quando a coisa é ilegal e a reitoria quer, a procuradoria aprova. Tá certo? Quando não está previsto, você quer. Quando você quer o negócio, se não está dito claramente que é permitido, e a reitoria não quer, em vez de ela dizer não, ela diz para o procurador dizer não. Tá certo? É só isso. O Profis hoje é uma forma de ingresso que não passa pelo vestibular. Então ele está, eu acho que é a única. Desculpa, Márcia. Na linha do que o Jaime falou, a palavra concurso vestibular não é uma sugestão que a gente troque para exame seletivo ou processo seletivo, é uma correção. Eu acho que é mais, vai além do que acho que diz a expectativa deles quando a gente entra lá e pede alguma coisa. Eles acham que a gente está sugerindo, e não sei como eles estão organizando essas ideias que estão subindo no site. Aí é uma questão de correção, porque se o estatuto for aprovado assim, muda a configuração do nosso exame de vestibular. Porque aí está a palavra concurso, que é o que o Jaime falou. Quer dizer, não é que é mais sério ou menos sério do que a nossa prova, mas é outra esfera, é outra forma. Né? O concurso tem outras leis que regem. Então, Marcelo, desculpa só, dentro do que o Marcelo falou, quer dizer, isso aí está no estatuto atual. Está concurso que é mais uma coisa que está ilegal, nós estamos fazendo. Entendeu? A gente mudou até o nome da conversa por causa disso. Mas se nós vamos consertar, se o estatuto para consertar, vamos consertar, cara. Tá, isso não é uma questão de adequar, é de consertar. E a palavra carreira está vinculada realmente à FUVEST, tem as carreiras. Aqui não tem carreira, os cursos são, tanto é que cada departamento, instituto ou faculdade tem as suas regras, as operações das normas, é curso. Você quer escrever muito, pelo menos você é opção. Tá bom, uma das coisas que a gente falou, isso acontece várias vezes nesse tipo de documento. É difícil entender qual é a necessidade que a pessoa tem no meio do regimento da universidade definir o formato do diálogo vestibular, dizer que assim, que assado, que do jeito, que não sei o quê. O natural seria aqueles dois primeiros itens, o parágrafo 1, todo o resto podia ir para o espaço, praticamente. O concurso tem que ter tal forma, tem que ter não sei o quê, tem a carreira. Não é lugar. Eu preferia que esse negócio fosse assim, caberá a Câmara Deliberativa da Conveste, né? Câmara Deliberativa da Conveste definir as regras seguindo 2 ou 3 normas gerais e premissas básicas. Isso daí, a gente vai ficar discutindo, ou vocês vão ficar discutindo isso no conjunto, porque alguém tem que vontade de escrever tudo, que a gente gosta de escrever tudo. É como a Constituição brasileira, que ninguém tem paciência de chegar e ler. A gente vai lá e repete a mesma coisa. Países mais razoáveis, mas são, sei lá, de 5 páginas. A nossa tem 500. Livros. Aí o que acontece na prática é, ou você viola o estatuto e as coisas funcionam, porque o Profis tem um ingresso que viola isso aqui. E ele já está aí há 5 ingressos. Tem 5 anos que a gente está violando. Ou você viola, ou então você não consegue fazer alguma coisa nova, porque aquilo ali não encaixa. Né? Realmente, você tem toda a razão. Mas isso que eu achava que era um princípio de ter sido seguido pela comissão. Mas não foi, ela fez alguma coisa mais ou menos tentando atualizar, mas não abreviar, simplificar, né? Era alguma coisa importante. Bom, deixa eu só resumir aqui, ver se eu captei tudo que o Jaime propôs. Ele propôs trocar concurso por exame, eliminar o parágrafo 1º, que é esse aqui, que são unificados por área e terão execução simultânea, porque isso não acontece, né? Não há. Os concursos serão unificados por área, enfim, a gente faz um concurso. Não tem isso, né? Concursos vestibulares. E, além disso, eliminar carreiras aqui no parágrafo 3º. O candidato indicará a ordem de preferência
relativamente aos cursos oferecidos pela universidade. É isso? Tem várias Isso é atual. carreiras, tem várias, a palavra carreira está em vários lugares. Mas se a gente procura a palavra carreira, cai a carreira docente, carreira... Ah, não, pois é, não. Eu não consegui A achar. carreira aqui é só a carreira do... Então, mas vestibular. tem mais parágrafos que se referem a carreiras e cursos, que tem essa confusão. Claro que entenda-se aqui artigos relacionados. Hoje, embora como o Marcelo está falando, talvez ele pudesse deixar a palavra carreira, falar, o que a gente acontece hoje é que a gente faz tudo por curso. Mesmo um curso que é uma carreira, um cursão, né, ele é um curso, é o curso 51. Depois que você separa em outro curso. É uma carreira. Mas a coisa até, estamos chamando aqui a carreira de curso, mas a situação atual nossa é essa. Nós temos cursos, mesmo aqueles bem genéricos que representariam uma ideia de carreira, né, como dizer, mas é tudo curso. ANDAC é tudo curso, tudo. Então essa é a realidade nossa. Carreira não existe. Tá? Então, se é para atualizar, o que está acontecendo hoje é isso. Né? Vocês podem querer colocar o nome ou não, pensando no futuro em alguma outra coisa. Mas, na verdade, né, não se sabe muito bem. Né? A coisa que a gente tem é... Só salvar nesse momento antes que eu perca esses alterações. Ok, deixa eu mostrar para vocês outras coisas que foram propostas. Isso daqui também é alguma coisa relacionada ao vestibular e a proposta é mais ou menos a mesma. Isso aqui ainda é sobre o vestibular e não é assim que funciona o vestibular. Como é que aqui ele está dizendo o seguinte: na hora que os candidatos, no ato da inscrição, eles indicam a primeira opção e a segunda opção. E depois o preenchimento das vagas é assim: você preenche todo mundo que indicou a primeira opção, e quando acaba essa lista, você preenche as vagas remanescentes, as vagas que sobraram. Não vou chamar de remanescentes, porque vagas remanescentes tem outro sentido. Mas as vagas que sobraram você preenche com quem colocou aquilo em segunda opção. Mas não é assim que a gente faz hoje. Hoje a gente tem uma nota de corte, até aquela nota é o sol da primeira opção. Os da primeira opção que ficaram abaixo daquela nota são misturados com os que puseram em segunda opção, e aí esses são todos ordenados, os que puseram em primeira com os que puseram em segunda, eles são ordenados pela nota, e aí, então você pega essa lista ordenada e pronto. Então isso daqui também é incompatível com o que está sendo adotado hoje. A sugestão aqui... São vagas remanescentes também, né? Eles chamam de vagas remanescentes, mas a sugestão aqui é alguma coisa genérica. O preenchimento das vagas será levado a efeito em função da classificação do candidato. Não. O preenchimento das vagas de um curso será levado a efeito em função da classificação dos candidatos que indicaram aquele curso de acordo com regras estabelecidas pela Câmara Deliberativa da Conferência. Alguma coisa assim. E mesmo porque isso pode mudar de ano para ano, de acordo com isso. Não pode querer mudar o regimento, o estatuto por causa disso. É o que fala. Isso é fácil. Você falou já está da nota mínima de opção, que você regula, né? Isso vai ver a primeira ou segunda opção. Mas se a Câmara achar que pode ter uma forma mais conveniente de você fazer, não pode botar no estatuto. Ano passado, a gente conheceu cursos próximos, inclusive. Não precisa ser nada definido. Não, nesse segundo, porque quando sobra a vaga, você começa a estabelecer por canetada do proreitor os cursos afins. E isso não está previsto pelo que não tem isso. Hoje em dia, se sobra vaga no curso de matemática, eles pegam o telefone e falam assim: você botou química, né? Você não pediu matemática. Mas tem uma vaga aqui em matemática, você não quer? Eles fazem isso, eles caçam os alunos pelo telefone. Sim. Aparece aqui na DAC depois de amanhã, ou hoje à tarde, e que a vaga é sua. Para poder deixar a vaga sobrando, eles fazem isso. E eles não têm isso. Oi? Você gosta de melancia? Tem melancia de lado. Bom, tem um outro comentário genérico também, é uma coisa que aparece em ao menos 3 lugares que eu identifiquei 3, que é sobre diplomas expedidos. Aqui ele diz assim:
a universidade revalidará os diplomas de graduação e reconhecerá os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras. Isso é uma proposta do Marcelo Filho, de trocar universidades por universidades e centros de pesquisa, ou centros de pesquisa estrangeiros, simplesmente instituições de ensino e pesquisa estrangeiros. Isso, instituições de ensino e pesquisa estrangeiros. O que está amarrando o que é de ensino ou pesquisa são diplomas de mestrado e doutorado. Mas você acha instituições estrangeiras? Porque a interpretação só por esquecer, às vezes você não consegue validar. Ou reconhece ou não. É assim, eles já expediram o certificado. Sim, o certificado. Aí você vai ver, certificado vale, se não vale. Se é igreja, você vai ver. Se você vier com doutorado de igreja, você pode avaliar e recusar. No fundo é isso, você avalia e aceita ou recusa, mas aquilo é um... Naturalmente, a Unicamp também só revalida diplomas de cursos que ela oferece. Então, ela não revalida um diploma de direito, porque ela não oferece o curso de direito. Isso significa que ela saberá avaliar se aquilo é... Tá bom. Então, a gente pode simplificar expedidos por instituições estrangeiras. Isso aparece em 3 lugares. O importante é não excluir centros de pesquisa, né? Oi? Sim, exatamente. Então, nesse caso. Então, aqui a gente tem... não, é esse aqui. Aqui também tem um comentário sobre a interdisciplinaridade, também é uma proposta do Marcelo. Marcelo, veja se eu... Marcelo, veja se eu não falo besteira aqui. A pesquisa na universidade, exercida em perspectiva interdisciplinar, estará voltada... Aqui ele está obrigando a essa pesquisa na universidade ser exercida com essa perspectiva. Como já está lá no parágrafo 2º do artigo 2º, que a Unicamp, posso voltar lá, né? Mas já diz lá que a Unicamp desenvolverá, levando em conta a interdisciplinaridade. A sugestão é que a pesquisa aqui não fique amarrada a essa perspectiva interdisciplinar. Ou seja, se alguém quiser fazer uma pesquisa absolutamente pura, não interdisciplinar, isso não será se você quiser ser algebrista, de teoria de tudo, você pode se dedicar a seu pedido. Exato. Você pode se dedicar a seu pedido. Aqui ele está sugerindo que só toda pesquisa tem que ser exercida em perspectiva interdisciplinar, o que certamente é um exagero. Posso passar para o próximo, gente? Vocês concordam com essa ideia? Ok. Aqui também centro de pesquisa. Aqui é um comentário, um dos poucos comentários que não são do Marcelo, talvez seja também, mas é um dos poucos comentários meus. Né? Esse daqui é o seguinte: a reitoria é composta por um monte de órgãos, estão todos aqui. E aí diz assim: os órgãos referidos nesse artigo são subordinados à reitoria, vinculação pode ser alterada por ato do reitor. E depois diz que o reitor pode criar novos órgãos, fundindo, extinguindo e alterando esses já existentes. Bom, eu acho muito difícil a gente regulamentar num estatuto que só pode ser alterado com 2/3 dos membros do Conselho Universitário alguma coisa que pode ser alterada pelo reitor. Nesse caso, ou a gente tira do reitor este poder, ou, sei lá, a gente tira a descrição dos órgãos. A gente diz assim: a reitoria é formada pelos como chama? Órgãos escolhidos pelo reitor. Eu não estou criando o caso do reitor, eu acho que eu estou reitor. Isso, você pode dizer que estes daqui são criar outros. E quaisquer outros. Ele radical, né? Ele pode fundir, extinguir, alterar para fazer tudo. Quer dizer, você decide procuradoria, tem que ter. O reitor não pode seguir a procuradoria. Você sabe o que eu acho que tinha que ter? Nesse espírito, você sabe o que eu acho que tinha que ter? Aqueles que estão descritos em outros parágrafos ou artigos, por exemplo, a Secretaria-Geral responsável. Tá bom, aí não tem sentido o reitor extinguir a Secretaria-Geral se tem um parágrafo dizendo o que ela faz. Então, a minha proposta é
tudo aquilo que está descrito em algum outro item Tem uma atribuição definida no estatuto, esses não podem ser alterados. seguidos e não podem ser modificados. Agora, aqueles que não foram definidos, não foram tratados em nenhum outro artigo ou parágrafo, bom, estes são definidos a critério do reitor, que pode fundir ou dividir ou o que quer que seja. Pode ser algo assim, né? Faria mais sentido, porque senão... Eu gosto desse critério. Você tem uma atribuição estatutária? Você não pode fazer. Você não pode mexer. Você não tem. Posso passar para o próximo? Aqui também, isso é uma proposta do Marcelo. Essa daqui eu confesso que eu me enrola completamente. Do Conselho Interdepartamental do Instituto ou Faculdade, terá um representante do corpo docente que será eleito não pelos alunos dos cursos oferecidos pelo Instituto, mas os alunos matriculados em disciplinas ministradas pela universidade. Você já imaginou? A gente tem que pegar todas as disciplinas, em vez de escolher os alunos dos cursos do IMEC, a gente tem que pegar as disciplinas, cálculo 1, 2, 3, e aí fazer lá uma votação. Não, eu quero fazer a votação com os alunos do IMEC, né? Só os de cursos do IMEC. Então, são os cursos oferecidos pela unidade e não as disciplinas ministradas, senão isso fica absolutamente incontrolável. Mas isso aqui é correção. Isso não é correção. Mas estava assim antes da primeira. Por isso, desde quando Sim, mas se você está fazendo uma revisão, eu concordo, tem que ser isso. Mas até agora, eles votaram? Como que é? Na lista que tinha. Não, acho que não. Pô, vai ser... Tem só mais duas propostas, gente, daqui do CI, que são as seguintes. Isso aqui trata da transferência de docentes de um departamento para outro, do instituto ou faculdade para outro. E aqui ele diz assim, desde que haja a concordância do docente e dos departamentos interessados, será permitida a transferência, e a sugestão é que isso aqui envolva as unidades e não os departamentos, né? Ou seja, a unidade que irá receber ou a unidade que irá perder terá que aprovar isso num órgão da unidade, por exemplo, a congregação, alguma coisa assim. Não pode ser um acerto entre departamentos, tem que ser um acerto entre unidades, né? Até porque o cargo É da unidade, não é do departamento, exatamente. O cargo é da unidade. vai embora, a gente está escrito aí, o cargo foi. Exato. Então, isso aqui permitiria que o departamento de matemática aplicada entrasse em acordo, sei lá, com o outro departamento de outro instituto e manda para a biologia. mandaria a gente para a biologia. Bom, a última alteração proposta é essa daqui. Não, é unidades e centros de pesquisa. Então acabou. Essas são as propostas. Esse aqui é do mesmo tipo, né? Eu tenho universidades e centros de pesquisa. A gente vai... Estão vendo? Esse aqui é um outro artigo que trata da mesma revalidação. É o 145 que trata mesma coisa do 129. Ele fala de novo, porque 145 menos 29, enfim, ele esqueceu. 116 artigos atrás, eles já nem sabem mais o que foi feito, né? Então aqui é a mesma coisa. É botar... Como é que chama? Nós trocamos isso aqui por instituições estrangeiras aqui também. Tá bom? Ok, não sei. Eu gostaria de abrir a palavra agora para as pessoas que queiram fazer outras propostas, além daquelas que o Jaime já fez. Mas eu não sei se o Jaime tem ou outras pessoas têm propostas de alteração. Alguém? Estou vendo que ninguém tem. Vocês acham... Agora eu faço de novo a pergunta. O Pedro saiu? Mas eu pergunto ao menos para o Marcelo. O que você acha, Marcelo? Você acha que essas alterações são... O Marcelo e todo mundo... Desculpa personalizar isso, mas todo mundo que achava que essas alterações poderiam ser feitas de outra maneira, você acha que é melhor a gente... Você acha que dá para aprovar isso aqui internamente? Você acha que esse tipo de coisa, ainda assim, é melhor aprovar, encaminhar isso de outra maneira
não com o aval da congregação. O que você acha? Eu acho que assim, o problema é que a gente está fazendo isso na véspera do limite aí da sugestão de fazer propostas. Agora, assim, eu acho que tem propostas ali que são bem relevantes, como vocês que o Jaime levantou. Agora, eu acho que tem outras que são muito pontuais que podem ser encaminhadas individualmente por cada um. Eu acho que propostas macro, assim como a do Jaime, que envolvem vestibular, a palavra concurso, etc., eu acho que isso, né, a gente poderia fazer uma sugestão. Agora, propostas mais pontuais, assim, se a universidade, institutos de pesquisa, porque, por exemplo, eu fico até um pouco assim, né? Por exemplo, aqui no Brasil, na IPA, né? Parece que o IPA, ele diploma do IPA, escreveu, não pode dar um diploma. Então, por exemplo, essa questão de poder ser só universidade e instituição de pesquisa, isso para mim, eu não sei o que isso acarreta. Né? Agora, eu sei o que acarreta, né? Tem a palavra concurso, não tem a palavra concurso. Não, acarreta que eventualmente um diploma emitido pelo MIT você não pode reconhecer. Acarreta que eventualmente você não pode reconhecer um diploma emitido pelo MIT, porque é um instituto de pesquisa, não uma universidade, né? Definido como instituto de pesquisa, não como universidade. É isso que acarreta, só isso. Te permite avaliar um diploma do MIT. Você pode não aceitar, mas daí não, pode não dar equivalência, pode não reconhecer, mas é por outros motivos, não é porque não é universidade. Então, como é que você trata? Vou fazer uma pergunta ingênua. Como é que você trata, sei lá, o cara lá que é formado em medicina chinesa aqui, tem equivalência com medicina? Não, se é avaliado caso a caso. Se ele tem um diploma de medicina, ele tem um diploma de ensino superior, ele pede reconhecimento. Tá certo? Aí você pode dizer que você reconhece o diploma, tá certo? Você pode dizer que você condiciona o reconhecimento do diploma a exercer tais condições. Às vezes a condição é você fazer 98 créditos. Mas a única coisa que tem aqui é que você não está excluindo a possibilidade de reconhecer do MIT. Tudo bem, assim, eu volto a falar, propostas assim como essa, eu digo universidade e instituto de pesquisa, isso para mim eu acho que pode ser encaminhado individualmente. Agora, propostas macro, assim, que tem um impacto grande sobre o INEC, né, que é essa questão do vestibular, eu acho que isso poderia. Tá, mas então a sua sugestão é tirar. Isso aparece 3 vezes, olha, aqui ficou instituições estrangeiras, aí aparece uma outra proposta, que aqui é também universidades estrangeiras, ó, reconhecimento, aparece em 3 lugares. A sua proposta é tirar esse ou você tem a sugestão de tirar mais algum outro item desse? Porque aí a sua sugestão é que a gente retire esse, por exemplo. Se a gente puder. Não, mas assim, eu só falei isso para dar um exemplo. Por isso que eu queria, assim, separar. O que é proposta pontual? Proposta grande mesmo. Não, é que o Jaime. Tá bom, era só para entender, mas deixa o Jaime e depois o Marcelo e depois o Paulo. Eu defendo que a gente apresente à congregação propostas. A ideia por trás dessa reunião eu acho perfeita, porque é muito diferente você mandar a proposta individualmente. Quer dizer, a gente vê ali que tinha uma pessoa lá que mandou, a Paula. Era Paula, exatamente Paula. A Paula. Você pode mandar, inclusive, anônimo. Você pode mandar anônimo. Agora, é diferente quando você manda numa congregação, tá? Porque ela foi na nada discutida. Sem querer falar se foi aprovado, não, mas houve uma discussão entre as pessoas, há um pensamento da unidade, é totalmente diferente. Imagina você, lá o presidente da comissão, recebendo a sugestão da Paula ou do anônimo, ou recebendo a da congregação, do IMEC ou de qualquer outro sítio. É totalmente diferente. Então, acho que o valor é bem diferente. E essas propostas que a gente discutiu aqui, quer dizer, a gente não está falando tudo, a gente está identificando algumas coisas,
me parecem todas, algumas mais, outras menos, mas todas muito razoáveis. Ninguém está querendo fazer, ou atualizando uma coisa, corrigindo outra, vendo algumas coisas pontuais, mas todas me parecem assim, sem nenhuma polêmica por trás. Pelo menos eu não vi aqui, ao longo da discussão, pegando ponto a ponto, de ter alguma coisa que polêmica por trás. Eu acho que a gente poderia sim, tá, encaminhar isso, encaminhar como nome da congregação. Acho que todas as áreas. Pode estar faltando coisa? Claro que pode. Um texto desse tamanho, a gente não vai discutir tudo e não dá para pensar que vai discutir tudo. E esse é o papel de quem está lá na reunião do consulta que vai fazer isso ponto a ponto. Tá? Mas acho que a gente, dentro da medida do possível, também é melhor pecar por fazer menos do que devia do que por não fazer. Tá? Então eu defendo isso, que a gente pegue e encaminhe esses pontos daí, ou eventualmente alguns mais que as pessoas possam se colocar agora, que a gente discuta, mas que a gente encaminhe eles, tá? Em nome da congregação. Eu quero dar uma proposta de encaminhamento, que seriam duas coisas diferentes para a gente decidir agora. Uma coisa é decidir coisas assim que foram levantadas, que nós não temos objeção, e que seja encaminhado através do site, etc. e tal, que entra, olha, e com comentário foi discutido na congregação. Tá certo? Foi discutido e aprovado na congregação. A outra coisa, são 2 ou 3 pontos que a gente acha que é importante, que aí é para ser encaminhado por ofício. Tá certo? Não é através do site. É o presidente da comissão, com cópia para o reitor, com presidente da comissão, cópia para o reitor, por quê? Porque o presidente da comissão não é rápido em responder. Já ignorou uma vez. Então, eu acho que cópia para o reitor, levantando 2 ou 3 pontos que a congregação do IMEC acha que são importantes. Essas contradições que me parece aqui. Essas contradições que aparecem no vestibular. Outro, a possibilidade de ter, e aí eu já estou entrando numa questão de mérito, eu falei de caminhamento, outra possibilidade prevista naquele artigo de ter uma outra entrada na universidade, decidida pelo regimento de graduação, mas que não seja vestibular. E a terceira é definir quais são os órgãos do gabinete do reitor que existem independente do reitor e os outros, e dos outros. Tá certo? Que me parece são as 3 questões mais substanciais que tem aqui. Que tem mais peso, que eu acho que justificaria uma carta, uma justificativa, etc. e tal, em nome da congregação. Eu vou fazer a seguinte proposta. Como isso aqui tudo foi aprovado, desculpa, Paulo, passar a sua vez, Marcelo, mas como isso aqui, me corrijam os membros do CI, eu acho que esses pontos foram os que a gente levantou no CI, ao qual eu posso incluir a proposta do Jaime, que eu acho que, com a qual o CI, eu acho que concorda integralmente. Os membros do CI que estão aqui não têm oposição. Então, a minha sugestão é que a gente volte ponto por ponto e diga assim, quais irão com a chancela da congregação. Esses eu colocarei no site com a congregação e encaminharei para o ofício. E os outros eu colocarei no site como assim, sugestão do Conselho Interdepartamental do IMEC. Mas aí a gente volta, são 9 pontos, não é tanto assim, são 9 pontos e a gente pode discutir um a um. Deixa eu só passar, não, é o Paulo e o Marcelo. Então, Marcelo, eu concordo com o Jaime, seria legal que a gente enviasse uma proposta. Agora, a questão é que isso está, ficou muito pouco tempo para ser pensado, discutido, repensado. Então, a minha colocação anterior foi mais nesse sentido, né? De talvez assim, encaminhar aquilo que é realmente core mesmo, o que é periférico, e desculpe a palavra, deixar de lado. Mas acho que fazendo o que você falou, indo ponto por ponto, eu acho que dá para a gente. Nossa, vai ser bem consensual. Então, se a gente está discutindo, provavelmente não vai ter esse senso. Só para confirmar, então, assim, a gente votaria encaminhamento com a chancela da congregação de alguns dos pontos. A gente volta ponto a ponto. Votaria esse aqui, vocês acham? Se todo mundo concordar, se uma parte concordar, a outra não, a gente vota. Se for mais ou menos consensual, aí eu pergunto se alguém tem alguma oposição. Se ninguém tiver oposição, ele está incluído. Se alguém tiver oposição, a gente vota. Se é a favor, você está manifestando 2 coisas, que você concorda com a proposta e concorda com a relevância.
Isso, exatamente. Você concorda com a relevância. Conteúdo e Veja, concordar a com conteúdo proposta e qualquer será encaminhada de qualquer forma com a chancela do CI. Todas elas serão. Agora, elas podem receber também a chancela da congregação. Então, nós votaremos a chancela da congregação. Tá bom? Vamos voltar aqui, então, item a item. Eu estou pensando aqui no primeiro item, que era esse... a exclusão aqui da definição de disciplina desses termos em ensino e pesquisa. Então, elas são compostas por um programa que cobre um campo de investigação e prática. Retirar isso daí. Vocês objetam? Alguém objeta? Posso passar, Marcelo? Não, objeta quer dizer que se ninguém objeta, quer dizer que vai com a chancela da congregação. Da congregação, tá ok? Depois eu faço uma votação conjunta, todos os itens que não foram objetados, tá? Segundo, esse daqui, isso aqui é um conjunto de comentários, né? Eliminar isso, agora apareceu, eliminar isso, trocar concurso por exame, eliminar o parágrafo primeiro, que não aparece aqui, deixa eu descer aqui, eliminar o parágrafo primeiro, que é esse, que comenta que eles serão unificados por área de conhecimento e terão execução simultânea, isso não é o que acontece, e eliminar carreiras do parágrafo terceiro que aparece aqui, as diferentes carreiras oferecidas. E mais uma coisa, aprovar o artigo 1. Ah, não, tá bom. Sim, não, mas eu acho que é importante se manifestar. Para mim, Não. Senão a gente teria que se manifestar com relação qualquer a todos os outros, né? Aí eu acho que a gente cai naquele dilema do Rota. Não, eu posso colocar um comentário, que isso vai contra que é o vestibular. Eu estou falando um comentário aqui, olha. Não, estou falando o seguinte, colocar qualquer caso no mínimo, justificar, tirar algum mínimo, porque nós apoiamos. Exatamente isso. Aí eu acho que. Desculpa, cara. A minha questão é que eu não sei realmente qual é a implicação prática de eliminar a palavra carreira. Implicação prática ela não existe, então. Mas se tirar, já tira a possibilidade de haver existir. Não sei se... O que você acha, Jair? Eu estou falando mais por não saber. Já. Não existir, não significa que não possa existir. Então, mas se não está escrito concurso, não tira a carreira. Concurso, é melhor tirar concurso e carreira, né? Ou tira tudo, ou uma coisa. Se não existe escrever, é estranho. Se for querer mudar e for colocar carreira na DAC, você sabe o tipo de confusão que vai dar na DAC. Não vai funcionar. Em alguns lugares do texto, não está escrito carreira e concurso, está escrito só carreira. Não, eu estou falando carreira especificamente nessa parte, aí eu não sei qual é a implicação, então eu não me sinto à vontade de votar. Eu não sei quais são as implicações. De fato, como não existe carreira, você sempre pode dizer que, indicará as carreiras. Como elas não existem, ele não terá como indicar. Então, de fato, aqui é inócuo. Se você for manter, então aonde está só carreira tem que colocar tudo. Mas por que tirar? Ou tira tudo. Não, mas por que tirar? Ou mantém. Ou você tira o artigo. Ou deixa a carreira. carreira. Tem razão, parágrafo 4, por exemplo. Só fala a mesma carreira. Ele só fala da carreira, ele é completamente estranho no sentido. Se não existe carreira, então o parágrafo não existe. E aí está falando como é que se preenche as vagas. Aquele que está algum lugar meio que. Não, tá bom. A sugestão. Vejam, a sugestão com relação aos parágrafos 4 e 5, a minha sugestão é a seguinte: eliminar o parágrafo 5º e o parágrafo 4º fica assim. O preenchimento das vagas de um curso será levado a efeito em função da classificação dos candidatos que indicaram o curso como opção. Como opção, exatamente. Segundo regras a serem estabelecidas, segundo regras estabelecidas pela Câmara Deliberativa do Vestibular. Exatamente. É este o tema. Elimina o parágrafo 4º, elimina o parágrafo 5º. Oi? Não. A Câmara de Vereadores vota, o negócio depois tem que ser aprovado pela CCG e eu acho que é pelo Conselho Universitário também. Pela CCG com certeza. Tá bom, então eu coloco entre parênteses aqui
Câmara Deliberativa, ou CCG, ou CEP, ou Consul, aquele órgão que hoje é o último, é o que bate o martelo com relação a isso. Doutor, só uma pergunta. Esse parágrafo aí, ele elimina aquela possibilidade daquela gambiarra lá de ligar para o cara? Mas isso não é prejudicial para mais? Não, este parágrafo é que elimina. Tá, mas isso seria prejudicial para mais? Não, a gente está eliminando o parágrafo que elimina. Na verdade, assim, hoje em dia, este parágrafo aqui impede que a gente faça isso, mas a gente está fazendo. Ao suprimir isso aqui, que é a sugestão, a gente passa a poder fazer isso. A gambiarra lá de poder fazer. Desculpa falar, mas aquilo contra o outro. Mas é mesmo, né? Então, do jeito que está aqui, a gente é proibido. Se a gente suprimir esse parágrafo, a gente poderia fazer. A verdade é que nós já fazemos. Né? Perdão, é que eu acho que talvez a questão seja irrelevante, mas eu não entendo por que tirar a palavra carreira, mesmo ela não existindo, se isso elimina a possibilidade dela vir existir. Sim, elimina. Eu estou levantando mais por justamente não saber. Não saber alguma coisa. Também, eu sou a favor de manter a palavra carreira. Não vejo problema. Eu acho que é insuficiente para não sair como solicitado da congregação a retirar da palavra carreira. Eu acho. Acho que você pode mencionar lá que, como todo mundo está falando, como não existe o conceito de carreira, que era para ser repensado. Posso fazer isso como uma sugestão? Não sei, posso fazer isso como uma sugestão pessoal do diretor, eliminar a palavra carreira, e aí a gente ouve lá também. Eu acho que o resto da proposta é muito mais relevante do que a palavra carreira. E isso significa que em todos os lugares em que aparece carreira, será carreira e curso, todos os lugares em que aparece curso, será carreira e curso, é isso? É isso, né? Não pode ser carreira sozinho. Então, não pode ficar carreira sozinho, porque hoje ela não existe. Mas o quarto ali está errado. Ali tem que ser indicar a mesma carreira ou curso como. Aí tem que ser carreira ou curso. Aí tem que ser carreira ou curso. Então. Ou seja, aí aquilo que eu falei, todo lugar que tem carreira tem que ser carreira ou curso. Você colocar carreira ou curso. Você tem que colocar carreira ou curso. E aí tinha possibilidade de ser carreira. Então, quer dizer, você tem que botar não carreira e curso, mas carreira ou curso em tudo, se você quiser deixar. Aí a proposta seria não eliminar a palavra carreira, que está aqui. Em vez de eliminar carreira, substituir carreira em todos os parágrafos, né? Por carreira e curso, ou curso, né? Assim. A sugestão do Caio é essa. Cadê o Caio? Saiu. Fugiu. Mas vocês concordam com isso? Desculpa, Márcia, queria falar. Não, eu só ia chamar a atenção que se fosse fazer isso é o que o Jaime falou agora, que então que se tenha cuidado de deixar carreira ou curso. Agora, da minha parte, assim, pessoalmente, eu acho assim, a gente não precisa redigir alguma coisa pensando em alguma coisa que possa vir a existir. Quando essa coisa vir a existir, o estatuto vai ter que ter um adendo a ele, alguma coisa. Mas, por mim, não vou entrar em polêmica por isso. Senão fica difícil redigir um estatuto pensando no que pode vir a acontecer. Isso aí, por exemplo, chamou a atenção porque a gente destacou. Mas, um dia a gente pode ter carreira. Ok, o dia que a gente tiver carreira, faz um adendo e acabou. Mas, enfim, quer deixar, mas com cuidado, carreira e curso, porque deixar da maneira que está, exclui. A gente só tem curso e fala em carreira. Então, eu me comprometo a pessoa, se a gente concordar com o texto que propôs o cara, eu me comprometo a, ao menos, perguntar por que tem carreira, que se não existe mais carreira na universidade. Não faz sentido ter, só confuso, que alguém vai falar... Em algum momento isso pode ter tido, sei lá, na década de 60, 70. Não, acho que no começo devia ter. Você tinha um ingresso no ciclo básico. Você tinha um ingresso no ciclo básico. Você tinha um ingresso no ciclo básico, então essa é a sua carreira. Exatas, alguma coisa diferente. Né? E agora não tem, né? Mas vocês concordam, pode deixar assim, tomando cuidado de deixar carreira e curso como sugeriu o Caio? Ok, então agora tem esse ponto, que é o ponto que o Marcelo achou que não é suficientemente relevante para propor-nos, tá bom? O que vocês acham que fazemos uma votação com relação a isso?
Eu não faço questão de incluir, Não? Podemos fazer uma sugestão como... Simplesmente a gente vai aprovar ou não. Se o cara vier do MIT, ninguém vai olhar onde está, ninguém vai olhar se esse negócio... Você conhece a instituição, você não vai olhar se... Você vai pedir o CNPJ dele. Eu pessoalmente acho que, particularmente no contexto da matemática, é importante a gente deixar claro que não são só universidades que existem, né? Dado que o nosso país, querendo ou não, a principal instituição de matemática do país não é universidade, não faz parte da universidade. Isso é mais ou menos a gente dizer o seguinte, olha, se as outras universidades fizessem a mesma coisa, o diploma do INPA não poderia ser reconhecido fora do Brasil. Isso é muito estranho. E aí tem um caso do MIT, eu estava lembrando aqui, eu acho que na França tem uns laboratórios do tipo IRIA, que emitem também diploma e não fazem parte da universidade. Então a gente vai encontrar, na verdade, a gente tentar aqui pensar vários casos que não faz sentido. Esse daqui é, na verdade, alguém olhando para o seu próprio umbigo, que escreveu a universidade que não lembrou de outra coisa, porque na área dele não acontece, mas na nossa acontece. Então eu acho natural. Eu pessoalmente defenderia a inclusão disso. Vocês estão... Posso pôr isso em votação e aí a gente... Pode. Você se incomoda, Marcelo? Não. Certo. Então vamos lá. Os favoráveis a manter... Vou propor assim. Os favoráveis a manter o texto do jeito que está aqui, universidades estrangeiras, que uma proposta é manter como está aqui? Não. A proposta não é manter, se vai encaminhar como ofício da congregação. Assim, Se mudar, todo mundo concorda. Isso aqui é uma correção. Isso aqui não é uma disputa. Você tem toda a razão. E a nossa proposta já era substituir universidades estrangeiras por instituições estrangeiras. Então vamos lá. Os favoráveis a substituir universidades estrangeiras por instituições estrangeiras permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não, a pergunta. Os favoráveis da segunda puxação da congregação. Sim. Então, o cara pode concordar com a mudança sem querer que a congregação não, tá bom. Eu estava pressupondo que... Eu tinha dito no início que o que nós iríamos votar era sempre a chancela. Então eu supus que esse pressuposto estava valendo. Então vamos lá, eu repito. Os favoráveis a dar a chancela da congregação para a substituição de universidades estrangeiras por instituições estrangeiras permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, procurei isso. Tanta discussão unanimidade. Tá bom. Isso daqui é a perspectiva interdisciplinar na pesquisa. A ideia era tirar a perspectiva interdisciplinar e permitir a pesquisa sem isso, né? Pode o emprego certo. É isso, né? Desculpa. Não, isso aí vai estar. A sugestão é retirar esse exercício de perspectiva, simplesmente eliminar isso daqui. Tá ok? Bom, isso aqui trata daquele texto, aquele artigo referente aos órgãos que compõem a reitoria. A nossa proposta é enumerar aqui só os órgãos que são citados em algum ponto do estatuto e deixar os outros órgãos a cargo do reitor criar, fundir, eliminar, enfim, fazer o que ele bem entende. Tá certo isso, gente? Era essa a nossa proposta? E as atribuições dos órgãos criados, elas podem executar. Você pode acrescentar, mas não transferir. Atribuições estatutárias, tá certo? A Secretaria-Geral, a Resolução e Direção Administrativa do Trabalho do Conselho Universitário. Você não pode transferir essas funções para o gabinete do vice-reitor. Isso, exato. Inclusive é contraditório, porque diz o que a Secretaria tem que dizer, mas depois diz que o reitor pode eliminar a Secretaria. Não é possível isso, né? É contraditório o texto. É exatamente isso. Aqui, então, lembram, a eleição do corpo discente para o Conselho Interdepartamental... Desculpa, não, eu volto, eu entendi que tinha acabado. Tá, então, como que é a proposta? O que vai estar escrito? O que vai estar escrito é assim: a reitoria, órgão que superintende a todas as atividades universitárias, é exercida, e abrange
dentre outros órgãos, os seguintes. E aí, incluir aqui só aqueles... Necessariamente os não, e abrange esse aqui, desculpa, e abrange não precisa, dentre outros, não, tira o dentre outros, e abrange esses daqui, mas não é o que identificar. Aquele que tem outros ele pode. E aí o texto aqui é assim, os órgãos referidos nesse artigo ficam subordinados à reitoria, e aí então ele não poderá alterar mais, porque a gente vai deixar só aqueles que já estão vinculados pelo próprio estatuto. E o reitor poderá criar, fundir, extinguir e alterar outros órgãos, não aqueles, outros órgãos subordinados à reitoria. De acordo com as necessidades da administração. De acordo com, enfim, o que der na telha dele. Tá ok? E a gente manteria aqui só os órgãos que são mencionados explicitamente em algum ponto do estatuto. Bom, das duas, Oi. Eu acho que nesse caso em particular, é melhor a gente passar a ideia em vez de tentar escrever, redigir as coisas. Eu acho que senão a gente vai acabar fazendo besteira. A sugestão era, em qualquer desses casos, passar a ideia, ao menos isso. A gente pode, eu estava esclarecendo aqui para o Paulo, mas em todos esses comentários, na hora que isso for proposto via site, e eu vou fazer as duas coisas via site e via papel, mas na hora que isso for via site, ele terá uma pequena justificativa. E a ideia aqui é mostrar a contradição que há neste caso. Sugestões, modificações. Não é o texto. Que estava falando do texto, estava falando como se fosse um texto. A ideia. Então, a proposta é suprimir esses dois aí ou alterar? Não, no fundo é alterar. Suprimir. A sugestão é suprimir daqui aquilo que não está. Vermelho. Não, o vermelho é o que foi criado recentemente, que não está no estatuto, que já existe e não está no estatuto. Quer dizer que, veja, a reitoria já tem outros órgãos que hoje em dia não existem, não estão no estatuto. E ela pode criar. Então a ideia é colocar aqui o conjunto mínimo que é composto só pelos órgãos que são citados. Então essa é uma proposta. A segunda é, nesses artigos 2º e 3º, dizer que o reitor não pode eliminar os órgãos que estão descritos no estatuto, mas que ele pode fundir, extinguir e criar outros órgãos da reitoria que não aqueles explicitamente listados no estatuto. Ok? Assim está mais ou menos. A ideia é essa. Ok. Bom, então nós estamos por duas alterações aqui para bater o martelo. Uma delas é essa da representação do corpo discente, que em vez de incluir a representação do corpo discente no CI, em lugar de incluir alunos matriculados em disciplinas da unidade, incluir alunos matriculados em cursos oferecidos pela unidade. Vocês concordam com isso? E a última mudança é que, para que haja transferência de um docente de um instituto para o outro, é preciso de um departamento para outro, departamento de um instituto para um departamento de outro instituto. É necessário que sejam ouvidas as unidades de origem e destino. Em casos que docentes mudam, né, de departamentos entre institutos, como é que fica essa vaga do docente que vai? Por exemplo, Renato Pedrosa, ele saiu daqui da matemática, eu não me lembro o que aconteceu com a vaga dele. No caso particular do Marcelo, eu não sei dizer, mas do Renato. Do Renato, Mas o que aconteceria hoje? O que pode acontecer é uma troca. Esse professor sai para ocupar uma vaga na física, liberando a vaga que ele usa, aquela que ele ocupava no IMEC. Do jeito que está aqui, não é necessário, porque só é necessário a presença do departamento. Não, claro, eu acho que tem que haver só um entendimento, mas assim, eu queria só saber o que na prática o que acontece.
Isso significaria que as unidades teriam que negociar. Pode ser que as unidades negociem e digam, não, tá bom, leva a vaga, verba, o que você quiser. Ou pode ser que as unidades imponham condição. Eu só libero com a condição da vaga ficar. Eu libero essa pessoa, ela terá que sair dessa vaga e ser inscrita em outra vaga. A vaga é sua. Quer dizer, desculpa, o Instituto pode, lá da física, ele pode mandar uma vaga ficar? Não, o que a gente faz é que pega este aluno, esse professor, e transfere ele dessa vaga que é do IMEC para uma vaga da física. O professor vai, mas a vaga do IMEC fica. Cada professor do IMEC está associado a uma vaga. Por exemplo, É cada dos pontos. É cada dos pontos. As vagas. Eu estou na vaga 86 do IMEC. Você pode ter vaga e não ter o recurso. Eu estou na vaga 86 do IMEC. Eu quero mudar para o IG. Aí então o que eu vou fazer? Eu vou liberar a vaga 86 do IMEC, ela vai ficar liberada, e eu vou ocupar uma vaga, número tal, no IG. A vaga 86 do IMEC pode ser ocupada do jeito que o IMEC julgar. Com relação a esse negócio de mudança de professor interinstitutos, eu queria, talvez no momento não seja agora, mas assim, até talvez depois da reunião, conversar com você, e até se possível com o Jaime, porque hoje em dia na Unicamp é possível a mudança de curso de aluno, uma única qualidade de curso dentro da Unicamp sem fazer vestibular? Não. Não, só em vagas remanescentes. Tirando estes cursos do tipo cursão, por exemplo, tirando esses cursos que têm ingresso comum, dependendo aí da disponibilidade de vagas ou não. Vagas remanescentes. Você faz um processo de remanejamento interno. Tudo bem, mas é outra coisa que eu quero abordar, mas não é agora. Existe um remanejamento interno, existe essa possibilidade. Eu já. Esse artigo é tão sem sentido que tem unidade e não tem departamento. Tem pelo menos duas que não tem departamento. Qual? É mais um esclarecimento, mas eu acho que é o que a gente quer. Mas tem que pensar também na situação interna, né? Quando um docente quer mudar para outro departamento do mesmo instituto. Nesse caso, a gente está falando a mesma coisa. A congregação vai ter que aprovar essa mudança. Essa é uma pergunta. Nesse caso, a gente pode. Mas só os departamentos. O Instituto como um todo vai ter que topar isso. O Instituto como um todo vai ter que topar isso? Se o Instituto como um todo vai ter que topar isso, eu não vou pôr do jeito que eu fiz aqui. Eu vou pôr simplesmente aqui a essência do docente. Não, do jeito que está aqui é obrigatório. Mas eu posso eliminar o departamento. É isso que você está sugerindo. Porque aqui, assim, tem que ter aqui a essência do docente, do departamento e da unidade. Você quer suprimir o departamento? Não, deixa assim. Deixa assim? Você falou. Do jeito que, inclusive, internamente, a unidade vai ter voz. Isso. Do jeito que está aqui, tem que ter aqui a essência do docente, do jeito que eu escrevi aqui. Veja que eu escrevi E, né? Então o E aqui significa do docente, do departamento e da unidade. E das unidades envolvidas, está ótimo. Tem que passar. Fica claro que os títulos internos nesse caso. Tá bom? Ok, todo mundo concorda? E a... Gente, esse é o nosso último ponto. Mas está escrito no PP. Do jeito que está escrito. A gente está mudando, inclusive, assim, não deixar de compra. Eu estou chamando a atenção para isso, eu espero que seja isso. Será que o departamento constitutivo Tá certo, irmão? Gente, podemos pôr em votação então esse bloco todo, isso sairá com a aval da congregação, então os favoráveis aí. Só uma última observação. Eu confio depois no diretor, que ele vai saber depois de escrever o que é. Não. Eu vou submeter no site isso, porque é amanhã, sem a aquiescência de vocês. Depois eu enviarei para a congregação o texto que eu vou remeter por escrito, para que vocês confiram. Não confiem em mim, não. Eu vou mandar para vocês, provavelmente segunda-feira, porque aí para enviar por escrito a gente tem mais um tempinho.
Eu quero fazer todas as coisas, porque eu não quero ouvir depois que, mas você mandou por papel e não incluiu no site, então a gente... Não, vou fazer de todas as maneiras que estão abertas, mandando em papel e no site. No site eu vou fazer por conta própria e em papel eu vou fazer disso. E aí, na hora da reunião do Consul, se tiver alguma correção àquilo que eu redigia no papel, eu apresento lá. Olha, aquilo, onde eu falei aquilo, não é exatamente assim, eu corrijo e fica desse outro jeito. Tá bom? Ok, gente? Então eu vou mandar para vocês na semana que vem o documento com quer dizer, as correções por escrito. Eu só não vou fazer isso antes da submissão que eu faria amanhã. Tá? Muito bem, então os favoráveis ao envio de um documento, a submissão dessas alterações propostas aqui, ao envio de um documento ao GT, relatando isso com o aval da congregação permanência como estão, contrários se manifestem, abstenções, ótimo. Fizemos um trabalho. E se vocês tiverem outras sugestões, levem até amanhã diretamente no site.